Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao podcast 360 graus. Hoje o nosso giro é com um casal que está transformando vidas, construindo futuros e são daqui de Cotia. Hoje eu apresento a vocês esse casal, Felipe Macei e Cineide. Olá. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Eu que agradeço a presença de vocês, muito obrigado. E antes de a gente mergulhar mais profundamente na nossa entrevista, nas exclusivas que a gente vai ter de vocês hoje, eu quero que vocês contem um pouquinho da história de vocês, se apresentem para o nosso público, para eles conhecerem um pouquinho sobre mais de vocês. Pode começar, Felipe. Bom, muito prazer. Meu nome é Felipe. Eu tenho hoje 34 anos. Venho aí no ramo do empreendedorismo já faz aproximadamente 3 anos. Apaixonado pela educação desde muito tempo atrás. Mas a gente vai desenrolando isso conforme o episódio de hoje. Bacana. E você, Cineide, conta um pouquinho de você, se apresente para a nossa audiência aí da Rede Tríade Multimídia. Com certeza. Para quem ainda não me conhece, né, meu nome é Cineide, sou mãe do Guilherme, sou esposa do Felipe e resolvemos empreender juntos, mas também venho do ramo da educação. Minha primeira formação é pedagogia. Estou também continuando cursando outras linhas que ao longo do programa a gente pode conversar. Tenho 36 anos e estamos aqui para poder contribuir com a educação, Cotia e região. Contem conosco, vamos conversar um pouco mais. Isso aí, Felipe, Cineide, é uma honra ter vocês aqui nesse programa. A minha pergunta é, a primeira, né, de tantas que a gente vai ter hoje no longo do nosso programa, que está excelente, pessoal. A primeira pergunta, agora que vocês já se apresentaram, eu gostaria de saber como surgiu a paixão de vocês pela educação. Teve alguma referência na infância, alguma professora? Como que surgiu essa paixão avassaladora? Porque vocês transformam vidas e constroem futuros aqui em Cotia, né? Então, qual que é a referência de vocês? Bom, eu vou começar dessa vez, justamente porque a minha paixão pela educação ela veio antes de eu nascer. Eu, neto, né, de uma avó professora muito conhecida na cidade de Cotia, Altair Nascimento Macei. Inclusive, existe uma escola na cidade de Cotia com o nome dela. Minha mãe é professora, né, meu irmão é professor também, e eu vim dessa linhagem de professores, onde, para mim, era o primeiro contato de poder transformar a vida das pessoas. Então, desde muito pequeno, eu venho com esse sonho de poder ter ali a possibilidade de transformar a vida das pessoas através da educação mesmo. Muito bacana. E você, Cineide? Conta. Eu vou confessar que eu fui influenciada por essa veia aí da educação do Felipe. Então, assim, a gente foi influenciada de uma forma positiva, digamos assim. Eu não sou cotiana, né? Como diz, eu não nasci aqui, eu sou baiana. Então, eu vim da Bahia muito pequena, meus pais não tiveram a escolaridade completa. E em situações muito precárias, que ainda tem muita gente que vive assim lá. E, na época, eu me inspirava na minha mãe, desde muito pequena. A minha mãe, mesmo sem concluir o primeiro grau, né, que se chamava assim, que é o ensino fundamental 1, que a gente chama hoje, né, anos iniciais, ela ajudava na escola, ajudando na alfabetização, ajudando no que precisava. Então, eu tinha ela como espelho e eu falava, quando eu crescer, eu também quero seguir esse caminho. O tempo vai passando, né, a gente vai tendo outras referências, vai mudando. E na minha cabeça, a primeira coisa que eu queria fazer na área da educação, antes mesmo de conhecer o Felipe, era ser professora de educação física. Que legal, que bacana. E não consegui ser antes, porque a gente passa por muitas coisas, coloca outras prioridades na nossa vida, né? Mas já vou deixar de dizer aqui para vocês que estou cursando realização de um sonho. Então, minha primeira formação é pedagogia, atuei em sala de aula, fiz estágio na rede pública, atuei em escola privada. Minha paixão mesmo é educação, que veio por essa influência e também porque eu tinha me espelhado ali na minha mãe como referência de educar. Bacana. É bom a gente ter referências na vida, né? Que a gente consegue até fazer nos moldar, né? Como pessoas, como grandes pessoas que fazem a diferença. Eu vejo aqui que a gente tem 2 grandes referências em Cotia, que são representadas por você. Aqui, FMU,
Acelere sua carreira, são mais de 300 cursos. Eu queria, Felipe, que você falasse um pouquinho sobre a FMU, como que essa junção de vocês enquanto casal, você mãe, esposa, mulher inspiradora, que tem que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Nós que somos homens, a gente tem aquela dificuldade, mas a mulher já nasce pronta. E a Cineide, né, tem o Instituto SME, Cursos Profissionalizantes. Então, Cineide, você também queria que você falasse um pouquinho sobre o Instituto, como que surgiu essa ideia. Então, vamos começar com a Cineide. Vamos começar com as mulheres. Fala aí, Cineide, como que surgiu esse sonho, o Instituto SME, Cursos Profissionalizantes? Certo. Vou dizer que, assim, a FMU, vou deixar para o Felipe complementar essa parte da FMU, mas ela veio antes do Instituto SME, tá? Mas o Instituto SME já era um sonho do Felipe, que eu abracei junto. Então, assim, eu trabalhava CLT, até questão financeira para contribuir em casa e tudo mais, e a gente já tinha essa vontade de abrir algo no sentido educacional, que fosse um cuida-se de criança, uma creche de educação infantil, e a gente vinha estruturando isso antes da pandemia, e muitas coisas ali contribuíram para que não desse certo naquele momento, até porque veio a pandemia e muitas escolas de educação infantil fecharam, porque não tinha a idade certa ainda para estar matriculados, né, escolas particulares, cuida-se de criança, então a gente resolveu guardar um pouquinho esse tempo. Depois que a gente já tinha a FMU, eu ainda, quando a gente abriu o primeiro polo, o Felipe vai complementar melhor, eu ainda trabalhava CLT numa escola, aqui da região, e eu não conseguia estar integralmente junto com o projeto, né? Depois que eu saí, a gente deslanchou, o Instituto SME nada mais é do que Silva Macei Educacional, Silva do meu nome, e Macei do nome do Felipe, a gente juntou, realmente é a nossa família, porque como a gente já tinha a FMU, a gente quis buscar algo ali que trouxesse também, que abraçasse desde a parte das crianças, então são cursos que dá para crianças a partir de 9 anos, a gente fala 9 anos porque precisa basicamente saber ler e escrever, precisa estar alfabetizado, então é uma média, até infinito, né, eu digo assim, porque são cursos preparatórios profissionalizantes, então é para quem ainda não tem uma formação, agrega no currículo, agrega experiência. Para quem já tem uma formação, consegue ali fazer uma reciclagem ou complementar ainda mais, porque são cursos rápidos. São cursos de 1 a 3 meses, a pessoa já consegue a certificação, consegue ali colocar no currículo para uma promoção de cargo dentro da empresa, consegue fazer uma reciclagem ou mudar de carreira, mudar de área também tem essa possibilidade. Eu estava vendo nas redes principais de vocês, né, nas redes sociais, eu achei uma coisa incrível, extraordinária. Vocês abriram um espaço na época das férias das crianças para dar um estudo para essas crianças, alguma coisa assim, né? Fala um pouquinho sobre isso, do curso. A gente tem projetos, né? Inclusive, a gente fechou uma parceria com uma escola, que é a escola que nosso filho estuda, aqui de Cotia, uma escola pública, que a gente lançou o curso de Informática Kids, presencial, porque a gente entende que as crianças precisam de uma vivência prática também, porque a maioria dos cursos do Instituto é EAD também, mas a criança ela precisa ter essa vivência de pôr a mão na massa, e eu como pedagoga também tenho essa visão, a gente unindo forças aqui, e 2 cabeças pensam melhor do que uma, e a gente resolveu lançar, né, e já tem turmas formadas. Então, com a parceria com a escola, a gente foi até a escola, foi super bem recebido pela coordenadora, pela diretora e vice-diretora, e a gente resolveu sortear bolsas de estudos, incentivando justamente as crianças a ter essa vontade, e é algo tão evidente agora desde os jovens, né, a tecnologia. Então, por que não ensinar a ferramenta de forma correta? Então, tem um professor que acompanha essas crianças para eles poderem usarem a internet, o computador, e entender desde a parte estrutural ali da máquina, até as ferramentas que usam, enviar e-mail, para que serve, tudo certinho, de forma prática. Então, a gente sorteou 10 bolsas em formato, eles tiveram que fazer ali, quem teve interesse, né, teve que fazer uma provinha, uma redação, e eles estão indo e está fluindo o curso, viu? Então, a gente, de certa forma, a gente contribui ali com a comunidade também. Parabéns, vocês fazendo histórias aqui em Cotia e sendo exemplo, porque que todas as universidades, as faculdades consigam seguir esse exemplo de abrir, né? A gente tem que compartilhar, dividir para somar.
Agora, Filipão, eu quero que você fale sobre a FMU no início desse sonho, como que construiu a FMU aqui nos Polos Cotia e Granja Viana, que está um sucesso. Pessoal, FMU Cotias Polo e Granja Viana, com o Instituto SME, é assim, tá espetacular, grandes oportunidades para todos, não tem idade não. Se você é idoso, aí você quer fazer a faculdade tão sonhada, você consegue fazer, porque as qualidades de ensino, as facilidades que hoje a gente encontra no Instituto SME e na faculdade FMU, são ímpares. Então, Filipão, fala um pouquinho sobre esse sonho, como que nasceu esse sonho até chegar a se formar realidade. Saiu do papel, saiu da cabecinha e hoje está realidade. Bom, vamos lá. Vamos começar com uma breve história lá do início, né? Mas vamos resumir para que a gente não passe aqui 2, 3 horas. Imagina, pode falar. Desde a minha primeira formação eu sou formado em Educação Física, licenciatura, pós-graduado em Psicomotricidade, em Educação Física Escolar, MBA em Gestão Escolar pela USP, especialista em Gestão Financeira pela MBA, pela FMU. Então, a ideia sempre foi ter algo que a gente transformasse a vida das pessoas, que a gente falou desde o início. Mas como? 14 anos de aula em escolas, escola pública, escola particular também. Fui tutor de uma outra universidade, cresci dentro dessa universidade, me tornei coordenador dela, e a partir dali eu vi que existia a possibilidade de, com algumas dores, obviamente, né, de montar o nosso próprio polo de educação de ensino EAD. Pensando no quê? O que tinha ali e o que não tinha ali. O nosso polo teria que ser referência de qualidade. Atendimento humanizado, com toda a receptividade, as pessoas chegam lá e são atendidas de verdade pelas pessoas, pelos nossos funcionários ou por nós mesmos. Então, em 2022, foi quando eu encerrei o primeiro ciclo da outra universidade que eu trabalhava. Falei, acabou, não tá dando para trabalhar mais aqui. Algumas coisas saíam do meu bolso para poder funcionar. E aí, a gente decidiu que seria o momento de abrir nossa própria Polo EAD, nosso próprio Polo EAD. E aí foi quando a gente conseguiu, monta-se um projeto todo para que a instituição aprove. Foi aprovado pela FMU. Temos hoje uma média entre 300 cursos, graduação, pós-graduação e MBA. Daqui a pouco eu vou chegar sobre uma novidade que chegou hoje pra gente. Bacana. E aí, de 2022, a gente abriu o Polo de Cotia. Eu já tinha certeza que seria excelente, né? O que é ser excelente? Desde a parte de qualidade de atendimento ao candidato, ao aluno, e a gente conseguir se manter vivo, né? Se manter ativo. Quando foi dezembro de 2023, então a gente fechou um ano ali, foi quando a Cineide, naquele momento, saiu da escola onde ela trabalhava e veio comigo para poder abrir o segundo polo, e foi o polo da Granja Viana. E a partir daí, a gente vem cada vez mais dentro de Cotia mesmo, mostrando, pessoal, a nossa cara. E aí, novidades de agora, né? Em 2024 a gente lançou a SME, mas aí eu vou, daqui a pouco, falar um pouquinho só qual foi o complemento de um para o outro. Hoje, né, como o podcast vai ser lançado um pouquinho mais para frente, mas na data de hoje, a gente foi credenciado para os cursos semipresenciais também. Então, cursos de engenharia e de licenciatura, só que é tão de primeira mão que as nossas funcionários não receberam essa notícia ainda. Olha só. A gente estava numa outra reunião. É exclusivo, hein? Aqui no podcast 360 graus você só pega exclusividade. Então, hoje nós temos também cursos de engenharia semipresencial, cursos de licenciatura, pedagogia, artes, letras, história, geografia, matemática, que são cursos também semipresenciais que iniciarão ali na próxima semana já as matrículas. E quando foi 2024, aí sim foi quando a gente inaugurou o Instituto Silva Macia Educacional, com o objetivo de atender mais pessoas. Aqui a gente só consegue atender quem é formado no ensino médio, ou para as pós-graduações MBA, quem tem a sua primeira graduação. Aqui não, aqui é livre, a gente consegue atender desde a primeira leitura escrita das crianças. Bacana, Felipe. E Felipe e Cineide, agora vamos falar com o casal. Olhando para trás, desde a construção desse sonho até a realização, é claro que teve algumas dificuldades. Sim. Qual que foi a maior dificuldade que vocês passaram, que vocês tiveram nesse processo,
que vocês podem compartilhar e é também uma mensagem de positividade para as pessoas não desistirem, porque eu acredito que todo projeto ele passa pela aquela lapidação até a gente deixar ele perfeito, porque hoje vocês são referência na educação aqui em Cotia e região. Mas até vocês se tornarem essa referência, teve algumas dificuldades e eu queria que vocês explanassem isso pra gente. Quer que eu fale? Pode falar. Bom, eu acho que... Acho não, né? As nossas duas maiores dificuldades, né? Depois, se a gente quiser completar, por favor. Mas elas estão mais externas do que internas. Uma delas, vou colocar 3 aqui. Uma delas é o fato de que até a gente encontrar mesmo o nicho de profissionais que a gente precisava para trabalhar conosco, passou uma galera que só queria entrar e não trabalhar e acaba saindo, infelizmente. Mas a maior dificuldade que eu encontrei como empresário é o fato de, em algum momento, outra instituição pagar para algum evento para a gente não estar lá. Olha. Por quê? Quem faz barulho incomoda. Sim. Então a gente está movimentando, a gente está chamando atenção para que seja entregue qualidade mesmo. De fato, o que a gente entrega hoje é qualidade. O aluno que fala para a gente assim, mas esse DNFMU não consegui concluir, eu falo, vem para cá, me fale o que aconteceu e a gente vai lá resolver. E a gente resolve mesmo. Então o principal de tudo é a qualidade. E o terceiro e último, que eu não vou chamar de dificuldade, mas é aquele medinho por trás, é quando veio esse marco regulatório atual do MEC, e a gente não sabia o que ia acontecer. Né? Inclusive, ontem a Sineide leu uma notícia para mim que 70% dos polos correm o risco de fechar. Por quê? Por não estar adaptado, por não ter o mínimo que já deveria ter existido antigamente, né? Quando foi aberto, que é o espaço, todos os laboratórios, sala de aula. Isso a gente está muito tranquilo, porque os nossos têm tudo isso. E mesmo assim, a gente pensa em aumentar para poder atender melhor ainda o público. Completar? Sim, e como o Felipe vem falando, né, nem tudo são flores, né, a gente enfrenta desafios quase que diários, né, com mão de obra, enquanto casal, porque empreender em casal não é fácil, a gente lida com o trabalho e com a vida pessoal, acaba tendo conflito, então assim, é muito real isso, então a gente preza um dos nossos pilares enquanto empresa, enquanto pessoa, a essência de pessoa é trabalhar com a verdade, com a transparência. Então, a gente não tem aluno por número, tá? É óbvio que para uma empresa sobreviver, a gente precisa de lucro, né? Senão, fecha as portas, fale, e não é isso que a gente quer. Só que a gente não quer um aluno ali infeliz ou um aluno ali que foi enganado. Então, é uma essência nossa, né? Ética e o que a gente acredita, ética e moral, é no que a gente acredita mesmo enquanto pessoa. O nosso material não é um objeto, o nosso material é humano. Exato. Então, a nossa missão enquanto ser humano também de devolver para a sociedade tudo aquilo que a gente já viveu e que a gente já construiu, que a gente não quer, ou de bom ou de ruim que a gente já passou, a gente não quer que a pessoa passe também. Então, assim, tanto na SME, no Instituto SME Cursos, quanto na FMU, a gente sempre vai prezar pela verdade. Então, se um candidato chega ali, que não é aluno ainda, para conhecer o nosso espaço, a gente vai apresentar com o maior carinho. Se ele não gostar, a gente vai ofertar ele para outras instituições que estão ali. Então, assim, a gente acredita que existe espaço para todo mundo, e isso é muito real. Existe uma competitividade muito grande entre as instituições aqui na nossa região, que acaba sendo até desleal, para quem, inclusive, está começando, mas para a gente não. O candidato ele vai escolher o que for, o que cabe no bolso dele, o que vai fazer sentido para ele, o que é válido para o currículo dele, e a gente vai apoiar até a formatura, a decisão que ele escolher, a gente vai estar ali acompanhando nessa trajetória. Então, só fica de fato com a gente quem acredita no que a gente impõe ali enquanto instituição, né? E quem vier com a gente só por valor, só por preço ou por valor, ou na outra instituição é X, não fica até o final. Às vezes fecha a matrícula porque teve um desconto melhor, mas não vai ter um acompanhamento, não vai ter um suporte. Na primeira dificuldade pegou uma DP, ou teve uma dificuldade com documentação, num estágio, não vai ter o suporte necessário. E a gente literalmente é como se fosse uma mãe. Pega na mão e vai. Ajuda no que for preciso. A palavra certa que vocês utilizaram, acho que é humanização. Muitas instituições
a gente chega lá, a gente é bem atendido no primeiro dia da matrícula. No segundo dia, rematrícula. Vocês não, vocês têm um acalento com as pessoas, que isso é o grande diferencial realmente. Então, desde já, eu dou os parabéns para vocês por essa diferenciação que é lindo de ver. Pessoal, quando vocês entram no Instituto SME, na Faculdade FMU, Polo Scotia e Granja Viana, vocês têm uma recepção tão calorosa, tão humanizada, que isso faz a grande diferença. Isso que é a grande diferença. E é claro, né? As pessoas que estão aí competindo com vocês, elas têm que correr atrás do prejuízo. Não é verdade? E deixa eu fazer uma pergunta para vocês agora. Tem algum momento, um start legal, alguma coisa que vocês podem compartilhar com algum aluno que fizeram vocês darem mais assim um gás? Alguma história que vocês possam compartilhar com a gente? Acho que 2. Chama Leandro e Jairo. Leandro e Jairo. Vamos contar mais, né? Bom, vamos lá. Eu falei fora do microfone, voltando aqui. Nós temos 2 grandes histórias, assim, que são o Leandro. Acho que tem até mais. De educação física. São os 2 que vieram, assim, de prontidão. Tem mais, com certeza. Porque a ideia é que a gente impacte mesmo as pessoas. E o Leandro foi um caso que ele ainda é nosso aluno. A gente ajuda muito ele. E ele também ajuda, assim, no coração da gente. Ele foi lá. Hoje ele tem uma organização para atletas mesmo. Então ele tem um time e tudo. E ele chegou lá pra gente e falou assim, eu preciso fazer o curso de educação física porque eu já dou treino. E aí ele fez o orçamento, tudo. Ele gostou do espaço. Ele falou pra gente, eu queria tanto fechar aqui, mas eu não vou conseguir. E foi embora. E aí o nosso coração mole, olhou pra um, olhou pra outro e falou assim, se a gente conversar com ele e ver se ele aceita que a gente ajude ele de alguma forma ou dê uma bolsa pra ele, tá? Só esclarecendo, quando a gente fala de dar uma bolsa, a gente literalmente paga a bolsa pra ele estar ali com a gente. E aí, quando a gente fala que ajuda a gente, porque todo semestre, final do semestre, o único acordo que eu tenho com ele é que eu quero que ele me mande o histórico dele. E todos os semestres ele me manda o histórico, e é um histórico assim lindo de ver, tudo notas 8 e 9, 9 e 10. Teve uma nota 7, mas que tipo, sem problema nenhum, somos humanos, então é super comum. Se tivesse uma nota baixa também, não tem problema. A ideia é assim, estamos ajudando ele a realizar um sonho. E isso pra gente é muito gratificante, visto que foi uma pessoa que ele abriu o coração com a gente. Ele falou, não vou conseguir, infelizmente. Ele tinha a chance de ir para qualquer outra instituição que era muito mais barato? Tinha. E aí a gente falou, vem com a gente. Depois, né, que ele foi embora, tudo, a gente conversou. Eu, Sinead e tal, tem como? Dá pra fazer? Dá, então vamos chamar ele. E aí ele é super grato. Nem sei, depois eu vou mandar isso aqui pra ele assistir também. Mas eu acho muito legal o fato da gente poder estar transformando dessa forma, né? E o Jairo eu vou deixar a Sinead falar, que é recente, muito recente. O Jairo, ele é aluno nosso de jornalismo, inclusive, da área de vocês aqui, a área da comunicação. E ele veio porque em algum momento ele não pôde concluir o curso dele, ele trabalha na área. Ele nos procurou, veio de transferência, ele já tinha um histórico, ele está para terminar, inclusive, acho que faltam 2 semestres, se eu não me engano, para ele terminar. As faculdades que ele passou faliram. E ele só não conseguiu fechar por conta disso. E acaba complicando financeiramente e profissionalmente a pessoa, né? Ele até comentou com a gente, porque assim, gente, nem todas as instituições, por exemplo, EAD, recebem os alunos no espaço, né? Então, assim, a gente faz aula inaugural presencial quando iniciam as turmas para poder apresentar o espaço, para os alunos conhecerem os nossos funcionários, quem somos, né? Quem é que está ali por trás da matrícula, do telefone, do WhatsApp. Então, ele veio nessa aula inaugural da turma que iniciou e ele contou pra gente esse relato dele, que ele perdeu algumas oportunidades, inclusive por não ter concluído. Ele trabalha na área e ele podia ter subido de cargo dentro da área dele e por não ter o diploma ali, a conclusão. É por isso que a gente fala, a educação, ela transforma a vida, ela abre portas e ela pode mudar a vida da pessoa, a história, a carreira, seja pessoal ou profissional, então faz toda essa diferença. E ele é uma pessoa que, assim, sem a gente pedir nada,
ele sempre tá divulgando a gente, ele sempre tá falando da gente, tá postando alguma coisa. Então, assim, óbvio que a gente não vai agradar todo mundo, né? E eu até falo aqui, quem quiser, e até para os nossos alunos também, entra na avaliação Google da nossa empresa, coloca lá FMU Cotia ou FMU Granja Viana, dá uma olhada nos depoimentos que tem lá. Vai ter depoimentos também negativos de pessoas que não entenderam qual é a proposta, ou que não vivenciaram, ou não fizeram uma aula inaugural, não entendeu qual é o propósito da nossa empresa. Então, tem todas as vertentes, nós somos seres humanos também, estamos aqui para evoluir. Então, toda depoimento que está lá, seja positivo ou negativo, a gente vai olhar com calma, com tranquilidade. O que for para melhorar, a gente vai melhorar enquanto ser humano, enquanto empresa, para poder agregar valor para as pessoas também. Além disso, só completando, as aulas inaugurais que você começou a falar, a gente faz aulas inaugurais todo começo de semestre, depois vem fazendo semanal, até que fecha o período de matrícula. Hoje, inclusive, a gente tem uma aula inaugural. Por quê? Para mostrar de fato quem somos. É muito fácil, você vai e vende um curso e a pessoa se vira. E não é assim. Então, a gente faz toda a parte de matrícula, faz a recepção, explica como estuda, tem o organograma que foi criado por nós para poder ajudar o aluno a se organizar nos estudos. Além disso, uma coisa que é muito legal das aulas inaugurais são os depoimentos de quando o pessoal vai para o presencial. Porque eles falam, era o meu sonho fazer... Ou, igual o Jairo falou, né? Ele super agradeceu, falou que a maioria dos polos, ou quase nenhum, tem essa prática de recebê-los. Então, assim, os depoimentos são o nosso combustível para a gente poder sempre querer mais. Continuar. Eu sou prova viva disso, né? Eu estou fazendo gestão pública lá na FMU. Gratidão, agradeço muito a vocês. E, assim, está sendo uma experiência incrível. A gente que é jornalista, que já trabalha na área, comunicação, quase não tem tempo para respirar. Mas quando eu bato um fio, eu falo, Felipe, me socorre, Sineide, me socorre. Na hora, eles param o que eles estão fazendo, me dão todo o suporte. Eu só tenho a agradecer. Daqui 2 anos, vocês vão ter um gestor público também aí com vocês. Graças à FMU e à SME. E vocês são demais. Eu gostaria que vocês falassem sobre essa migração. Acontece muito a migração das pessoas de outras faculdades, e se não acontece, ou se acontece, já aconteceu isso com o próprio Jairo, que vocês falaram. Gostaria de que vocês explanassem ao público como que as pessoas que talvez estão fazendo uma faculdade em outro polo, em outra instituição, e queiram migrar para vocês. Como que a pessoa que está assistindo agora, que tem essa vontade de fazer a migração para a FMU Polos Cotia Granja Viana e fazer o curso no Instituto SME, como que ele pode fazer? Qual que é o caminho mais fácil para ele fazer isso? Do Instituto, na verdade, como são cursos rápidos, de 1 a 3 meses, a gente não tem esse movimento de entrada e saída. Da FMU, eu vou deixar a Sineide falar, porque ela é a nossa gerente comercial, então ela que comanda essas entradas dos nossos alunos, dos nossos candidatos para alunos, e faz todo o treinamento com as meninas ali da ponta, né? Beleza. Então, assim, a gente recebe, sim, existe essa prática já desde que a gente abriu o primeiro polo. Então, a gente recebe, inclusive, de polos da FMU mesmo. Então, assim, para quem não tem uma noção, hoje em nível Brasil, tem muita gente que entende faculdade como só o campus, né? Hoje a FMU tem o Campus da Liberdade, Vila Nova Conceição, me ajuda aí, vai me lembrando. Vila Mariana. E é o campus mesmo ali de cada curso, que é para modalidade presencial, semipresencial, e como o Felipe agora disse, né, novidade, spoiler, notícia fresquinha, que a gente vai ter o semipresencial também no nosso polo FMU Cotia. Então isso é uma novidade assim maravilhosa pra gente, porque a gente vai ter uma prática diferente, não vai ser só mais o EAD. Então a gente vai poder ofertar ainda mais. Então a gente recebe, sim, alunos de transferências, inclusive de modalidade, não só de outras instituições. Por exemplo, eu estudo presencial, eu gostaria de transferir para o EAD de vocês no mesmo curso. Consigo? Consegue, sim. Entrando em contato com a gente vai solicitar a documentação necessária e consegue fazer essa transferência tranquilamente. Tem um prazo ali, né, para poder integrar toda a documentação, cair em sistema, que é normal, mas a gente recebe. Teve um período, inclusive, lembrando aqui, que a gente teve uma atualização de plataforma e a gente ficou 1 mês. Então, assim, existe altos e baixos o tempo todo, tá? Certo. E precisamos ter resiliência para poder continuar
seja no ramo, eu acho que isso é em qualquer negócio, né? Existem altos e baixos o tempo todo, desafios o tempo todo, que a gente ficou um mês praticamente sem matricular, nesse mês que teve a mudança de plataforma, sem acesso, porque foi literalmente uma mudança de plataforma, os alunos não conseguiam, que já estavam matriculados, não conseguiam acessar, a gente tem contato direto com a central para poder dar esse respaldo para os nossos alunos, e a gente toda semana, olha, os alunos estão questionando que ainda não está funcionando, eles iam dando um prazo e a gente passava esse prazo para os alunos porque era o prazo que a gente tinha. E esses alunos que acreditaram e confiaram no nosso trabalho ficaram. E teve gente que saiu por esse motivo. Olha, a plataforma já está dando problema, eu entrei agora e não estou conseguindo acessar, paguei e não estou conseguindo estudar. A gente não vai segurar, a gente vai falar a verdade para o aluno, vai falar, olha, não está funcionando por isso, porque naquele momento estava uma transição de plataforma, a gente não tem como segurar o aluno. Então a gente foi transparente, quem acreditou ficou, a plataforma está muito melhor do que era, que agora é a Level Up, né, colocando o aluno no mercado de trabalho desde o primeiro mês, atuando com estágios, com práticas reais e vivências com o profissional do mercado ali desde o primeiro mês, mesmo para ele já poder ter empregabilidade e experiência. Então, quem acreditou, continua conosco. A gente recebe também transferências de outra IES, que a gente chama que é outras instituições, que não seja da FMU, a gente também recebe bastante, tanto da região quanto de fora. Hoje a gente tem alunos que estudam fora do país, que é de outro estado. Então, o EAD, ele permite essa flexibilidade. Então, a gente tem o hábito de falar, porque tem um slogan, né? De onde e quando quiser o EAD, ele permite. Mas tem um porém, né? De onde, sim. Quando, nem sempre. Porque você precisa estar respeitando o calendário acadêmico. Sim. Né? Senão perde o prazo das atividades, das avaliações e é prejudicado. Então, a gente também sempre está ali lembrando os nossos alunos do período de atividade, período de avaliação. A gente faz todo esse controle para que ninguém seja prejudicado nem financeiramente, nem acadêmico. Perfeito. O que eu acho também no diferencial de vocês, que a gente pode até destacar, que as outras instituições EAD normalmente não tem colação de grau. E uma coisa que eu acho que é muito incrível é que vocês proporcionam isso para aquele tão sonhado sonho de você fazer a colação de grau com o seu canudo de diploma, chapéuzinho, aquela coisa que você vê que arrepia a gente, que é incrível, né? Que você guarda ali para a vida toda. É como se fosse um casamento. Você está casando profissionalmente com você, né? É um casamento interpessoal, eu acredito, a colação de grau. Conta um pouquinho dessa experiência, onde acontece, como acontece. Fala um pouquinho sobre isso e algum destaque. Manda ver. Pode falar, senão eu vou ficar falando aqui. Toda vez que a gente vai, a Sineide se emociona, mesmo não sendo a formatura dela ainda, ou de novo, né, vamos dizer assim. Sim. Porque a gente sabe que teve o pessoal que veio de pandemia, que não teve formatura, tem o pessoal de outras ES que infelizmente também não tem formatura, porque o discurso é esse, você é aluno EAD, então sua colação de grau também vai ser EAD. Mas não é assim, para a FMU, todos os alunos são alunos da FMU, todos os alunos têm o direito à colação de grau e acontece ali durante a semana. Vou falar, porque sempre, de verdade, eu me emociono até de falar que até gaguejei. Porque é uma realização de um sonho daquela pessoa. A gente não sabe qual era o sonho dela, o que ela passou para estar ali, quantas coisas ela abdicou para poder pagar a mensalidade. E a FMU, FIANFAN, é embutido essa colação de grau. Então, assim, muitas instituições que a gente conhece, quando eu fiz a minha primeira, eu tive que pagar a minha colação de grau, porque eu fazia questão. Eu queria o meu diploma, eu queria passar por aquela cerimônia, porque às vezes a gente só pegar o diploma ali ou receber por e-mail, talvez não faça sentido. É uma conclusão, mas não faz sentido porque não teve a cerimônia. Então, a cerimônia, ela vai selar toda aquela trajetória que a pessoa passou ali durante 2 anos, durante 4 anos, durante 5 anos, né, de estudos, de altos e baixos, de querer desistir, de várias coisas ali que cada um na sua particularidade sabe, né? Então, eu sempre me emociono. É uma cerimônia linda, normalmente. O último que teve agora foi em agosto, nós estivemos lá. O presidente faz questão de ir. Acontece durante a semana. A gente sempre fala para os nossos alunos, vão, se programem, peça pro patrão, pro chefe, tira esse dia para vocês. A gente sabe que não é fácil, mas é um dia.
É um dia que vai ser marcado ali para a vida inteira, toda. Exatamente. É um dia, porque normalmente acontece à noite, durante a semana. A última, como eu estava falando, foi na Expo Barra Funda. É um espaço, assim, gigantesco. Eles sempre lá que acontece? Teve no Espaço Unimed também. Então, assim, é um espaço que comporta... Na última noite que a gente foi, tinha 1.400 formandos. E seus familiares, né? Já era a quinta formatura, né? Já era a quinta formatura daquela semana. Então, assim, eu falo, não tem custo, é uma realização de um sonho, a concretização de um sonho. Podem levar 4 convidados, que também não tem custo. Aí, o que a gente fala? O que vai ter custo ali, gente? A empresa que vai estar ali vendendo um anel de formatura para você guardar de recordação. A empresa que vai estar lá tirando foto, que é a empresa de comunicação, marketing, que depois vai estar enviando para você guardar como recordação. Isso não é obrigatório, mas... São os parceiros que ajudam a fazer o negócio. Exato, né? Exato. Então, assim, a cerimônia não tem custo nenhum. Você vai chegar lá, vai receber o capelo, a beca, o canudo, vai participar de toda a cerimônia, tem música, tem interação, a família participa, eu choro junto, porque realmente é emocionante e começa assim a partir de umas 18 horas, né? Isso, a abertura é às 4 da tarde. Mas de início mesmo é às 18 horas. Às 18 horas, vai até ali umas 9, 10 horas da noite, então é uma única noite, reserva já desde o início ali da graduação, já reserva. E para pós-graduação, infelizmente não tem, mas eu vou também aqui fazer um spoiler. Que é mais um diferencial que a gente teve a sensibilidade, tá? Não é nos gabando, não, de verdade. É porque a gente, enquanto estudante, não tô falando enquanto ser humano, enquanto pessoa ali por trás também, que a gente estuda, não só como um mantenedor de polo, a gente pensa que, por exemplo, a pós-graduação não tem a formatura. E isso é em todas as instituições, não existe. Mas a graduação tem. E a gente pensou numa forma de premiar esses alunos de pós-graduação. Então, a gente já está estruturando outro spoiler, os alunos não sabem. Eles vão receber um convite, tanto os alunos de graduação quanto de pós-graduação após a formatura deles, para receber um troféu nosso, Polo FMU Cotia e Granja Viana, para eles guardarem ali de recordação também. Que bacana, né? Isso é incrível, porque realmente você... Receber a colação é a concretização do seu sonho. E é uma nova etapa, né, na sua vida. Sim. E é incrível isso. Parabéns. Eu vejo que vocês também têm essa paixão no olhar de vocês. Vocês trabalham com a educação, mas com amor mesmo, com paixão. Tanto é que vocês receberam grandes prêmios. São premiados todo ano. Eu lembro que vocês receberam uma premiação na Câmara Municipal, uma homenagem ali, pelo Conselho de Meio Ambiente da cidade de Cotia. Vocês e mais algumas pessoas aqui contribuíram com a sustentabilidade. Então, vocês têm várias vertentes. Vocês se preocupam com o desenvolvimento da cidade, mesmo sustentável. Vejo também nas postagens de vocês que vocês estão sempre antenados, sempre em alguns eventos aqui da cidade de Cotia, região, sempre levando, né, o stand de vocês, falando com a população. Conta um pouquinho dessa experiência pra gente. Bom, a participação de tudo quanto é evento vem a partir da Sineide. Porque ela fala, tem tal evento, a gente vai. E a gente vai. Né? O marido fala, a gente vai. Não tem como a gente... Não é tão fácil assim, tá, gente? Não, mas ela... Tá simplificando aqui. Justamente porque ela vai atrás, ela faz reunião com a pessoa responsável. Geralmente ela me encaixa nessas reuniões junto com ela. Programa tudo que a gente vai fazer, a gente leva também alguns brindes para sorteio, tudo. Então é tudo bem estruturado para que a gente esteja. Já aconteceu da gente estar em eventos diferentes. Que aconteceu, por exemplo, simultaneamente. De cair no mesmo Quarta-feira agora, eu estava em um evento dentro da FMU, mesmo, recebendo uma premiação pelo Polo, enquanto a Sineide estava num outro evento de network com a equipe. Então, acontece de ter eventos que batem no mesmo dia e a gente desenrola justamente por quê? A gente ouviu, foi hoje ou foi ontem? Conhecimento é poder. Essa frase me pegou. Legal. Conhecimento é poder. Então, quanto mais conhecimento a pessoa tem, mais ela tem a chance de abrir um leque gigantesco. Não só de emprego,
né? Porque eu ouvi esses dias de um adolescente falando assim, mas você falou sobre empreendedorismo, que eu faço palestras também sobre empreendedorismo. E aí você quer que eu estude na sua faculdade? Sim, porque conhecimento é poder. Você pode ser um empreendedor, mas você precisa saber como chegar lá. Você precisa ter minimamente uma noção financeira para poder ser empreendedor, né? Justamente porque abrir é muito fácil. Se manter por um tempo aberto, sabendo que não vai ter lucro, aí aperta. Então, a ideia é que a gente leve esse lema do conhecimento é poder mesmo. Então, para isso, a gente abraça todos os tipos de evento. O pessoal fala assim, mas vou usar um exemplo esporádico, tá? Mas é uma festa de aniversário. Se couber a gente lá, nós estaremos. Por quê? Porque o importante é que nós sejamos vistos mesmo, e aí a gente entrega a qualidade a partir do que a gente tem de contato com as pessoas. Muito bacana. Eu vejo vocês no feirão de empregos em Cotia, grande região. Vejo vocês no café ambiental da Ciesp, que aconteceu lá no Templo Zulai. Vocês estão em tudo quanto é lugar. Se a gente abrir assim as redes sociais, vocês vão ver FMU, Polos Cotia e Grande Viana em tudo quanto é lugar. Se a pessoa quer convidar vocês para algum evento, como que é esse link? Eles entram em contato com você, Sineide? Isso, pode entrar em contato comigo ou diretamente também pelo contato das meninas da recepção, que elas vão direcionar para mim, não tem problema nenhum. Já existe essa prática, né? Além desse contato para empresas, que a gente faz parcerias com empresas da região, hoje a gente tem um grupo de network que muita gente não sabe, que a gente fechou parceria lá atrás, desde quando a gente abriu a FMU de Cotia, com pessoas que acreditavam, pessoas parceiras que a gente conhecia já o serviço que ela oferecia e o produto que vendia, ou já fazia algum, por exemplo, salão de beleza, onde eu fazia meu cabelo, já virou uma parceria. Dessa forma mesmo, pessoas que a gente acredita, que a gente sabe como é o trabalho, também acredita no nosso trabalho. E eu acho que para todo mundo crescer enquanto empresa, enquanto ser humano, precisa ter essa troca. Então, esse é um dos motivos também que você falou da gente estar em todos os eventos que acontecem aqui. A gente não consegue estar em tudo, mas se você me convidar, a gente vai tentar encaixar na agenda para a gente estar assim, porque para existir essa troca que seja de empresa, porque a empresa que fecha com a gente divulga para os nossos alunos, e aí tem um desconto diferencial para os nossos alunos, e isso é excelente, porque ambos ganham. Ótimo. É isso que eu gostaria de perguntar. Nesses eventos que vocês estão, né, que vocês vão, qual é o suporte que vocês levam? Vocês levam um suporte estrutural, sim, mas o que vocês oferecem também para aquele público que está nichado naquele evento particular? Sim, por exemplo, vou usar o exemplo do feirão para jovens, né, feirão de empregos. As pessoas que vão procurar um emprego precisam do quê? De ter ali minimamente uma bagagem no currículo, né, porque bagagem enquanto ser humano ela já tem antes mesmo ali de sair da barriga da mãe, né, enquanto currículo profissional. E muitas vezes o que a gente sempre fala, por que muitas empresas não contratam? Porque eu não concluí o primeiro ponto, eu não concluí o ensino médio. Já fecha a primeira porta. A partir do momento que você tem o estudo, né? Por isso que o Felipe citou a fala de educação, conhecimento é poder. Porque você não vai ser enganado a partir do momento que você tem um conhecimento. A partir do momento que você tem a educação, que você... e não falo só da faculdade, né? Vai abrir portas e portas gigantescas, a chave vira, é uma tomada de decisão assim que muda muitas coisas, a maneira como você se vê, a autoestima muda, a maneira como as outras pessoas te veem, então assim, muda de uma forma tão ampla que pode chegar no sonho mesmo que a pessoa queria. Então assim, por exemplo, no Feirão do Emprego, a gente monta normalmente a gente tem a prática de montar o nosso stand, levamos mais uma colaboradora com a gente, né, uma representante comercial que já atua com a gente. A gente entrega o nosso material gráfico e a gente sempre leva a oportunidade de que nós, enquanto polos, a gente tem desconto diferencial do site. Então, assim, quem fecha diretamente com a gente tem um desconto exclusivo nosso. Então, a pessoa entrou sozinha, FMU, a pessoa olha o logo FMU,
entra no site FMU. Só que o site FMU, ele vai direcionar você lá para a Central. Você vai ser aluno FMU? Vai ser aluno FMU, tanto Paulo Cotia, Granja Viana como Central. É a mesma FMU, sim. Só que não vai ter o suporte e o desconto que a gente consegue aplicar enquanto polo. Então, fechando diretamente com a gente, pegou o nosso contato, o nosso material gráfico, sempre tem o nosso telefone ali, o QR Code, entre em contato com a gente que a gente vai dar toda a instrução e o melhor desconto, o melhor momento, a melhor orientação. Por exemplo, a gente pode estar perdendo essa semana, digamos assim, em matrículas, que é uma coisa que muita gente não fala, mas a gente não está matriculando essa semana a graduação. Por quê? Porque a gente pensa no financeiro do aluno também. Nós somos pessoas, todo mundo tem conta para pagar, né? Então, assim, quem entraria essa semana, a gente conversou com a nossa equipe, a gente falou, segura, a pessoa entrou em contato, está interessada num curso, sei lá, pedagogia, né? Segura. Porque entrando nesse período, ela vai pagar 2 mensalidades em um único mês. Então, vocês conseguem fazer um estudo a gente tem para facilitar a vida daquele a gente aluno. tem essa condição comercial, porque assim, a pessoa não tem noção que é contrato semestral, a pessoa acha que vai pagar, o que ela está pagando é matrícula, então por isso que eu falo, entre em contato com a gente, porque a gente vai explicar, e cada caso é um caso. Sim. Cada pessoa vai agir de um jeito, vai ser bom para ela, ou ela não vai achar bom, vai procurar outra instituição, e tudo bem também, porque ela não se encontrou ali, mas a gente vai passar todas as informações detalhadas, ou que vai fazer essa pessoa ficar com a gente de verdade, ou não, e tudo bem, então não era para ela estar ali com a gente, entendeu? E aí a gente explica tudo detalhado, e aí a partir da semana que vem, tá tudo certinho, vai liberar para fazer matrícula, pode entrar em contato com a gente, tá bom? Tanto FMU Cotia, Granja Viana, será muito bem atendido e a gente passa todas as informações que são necessárias, documentações que são necessárias também, quiser complementar. Só sobre a estrutura. A gente tenta se adequar principalmente ao espaço que a gente está. Então, por exemplo, sábado, domingo agora, nós estaremos no Beach Cup, que é um evento que acontece, né, um torneio de vôlei de areia. E aí, lá, pra gente não ficar no solzão, a gente monta a tenda, leva o nosso balcão de atendimento. Um pouco maior que a gente monta. Um pouco mais robusta. Quando a gente está dentro de uma escola, a gente leva só a parte do balcão e a mesa. Então a gente vai se estruturando conforme o espaço que a gente tem. Totalmente adaptável. Totalmente adaptável. E a gente tem um diferencialzinho que geralmente a gente leva a pipoca. O pessoal adora pipoca. Então... A pipoca, o cheirinho, gente. Quem não gosta de pipoca, né? Legal, viu? Gente, eu também queria agradecer vocês imensamente, porque vocês são os patrocinadores oficial da Rede Tríade Multimídia. Obrigado por essa parceria. E você é empresário que quer patrocinar a gente também, entre em contato aqui pelo QR Code da Rede Tríade Multimídia e Entretenimento. Tem grandes programas aí, grandes projetos, são mais de 12 apresentadores. Hoje a gente está com 4 podcasts na ativa. Um beijo a todos os apresentadores e agradecer imensamente por esse apoio que vocês dão, tanto vocês quanto alguns patrocinadores aí que já estão junto com a gente. E um abraço especial também agora à minha produtora, a Estela Magda Brugneira. Um beijão para você. Leandro e Valquíria, vocês são excelentes. Se você quiser gravar seu podcast, vem aqui, procura o estúdio UDM aqui com o Leandro e Valquíria. Tem um QR Code deles também que vai ter aí na tela, para vocês entrarem em contato com eles. E agora, nós vamos naquela parte que é mais essencial. Vocês vão falar com o telespectador, o aluno, dar aquela mensagem positiva, aquela mensagem de inspiração e até aquela pessoa que desistiu, porque não é fácil. Não. A gente conciliar o estudo, o trabalho, as dificuldades financeiras, que depois da pandemia teve muitas dificuldades. Então, qual que é o recado que vocês dão para essa pessoa para fazer ela retornar, para não desistir, persistir no sonho, ter focos nos objetivos e conseguir essa tão sonhada colação de grau, esse tão sonhado diploma, essa profissão, né, que isso independe de cada pessoa, mas é um sonho, né? É um sonho para todos, eu acredito. Sim. Acho que a primeira palavra é estudem. Por quê? Assim como a gente veio falando aqui no decorrer, conhecimento é poder. Então, a partir da hora que você tem conhecimento, você consegue abrir muitas portas. Vou trazer um pouquinho da parte do merchan da FMU, e aí depois a gente complementa com a SME. A FMU, ela tem um programa que foi
trazido, criado, né, pelo nosso reitor, o Caco Ponsirenhas, Ricardo Ponsirenhas, que é o programa Level Up, tá? Onde coloca os nossos alunos no mercado de trabalho desde o primeiro mês, justamente com o intuito de trazer experiência. Então hoje nós temos a primeira plataforma EdTech do Brasil, juntando qualidade de ensino à tecnologia. E aí, os nossos alunos, eles dentro da própria plataforma, né, em minha carreira, na primeira parte, estrategicamente, assim que entra tem minha carreira, abre vagas de estágio, justamente para quê? Eu trabalhava em um comércio e aí eu comecei a fazer engenharia. Eu posso estagiar desde já? Pode. Pode e deve, porque a partir dali você vai ter o conhecimento, a experiência, junto com depois do seu diploma, né, obviamente. E aí você já entra num estágio remunerado, já começa a receber por isso. Não é um salário gigantesco, mas não nesse momento. Mas lá para frente, com certeza, sairá muito, muito lá na frente. SME? O Instituto SME, ele veio justamente, né, conforme a gente já falou um pouquinho aqui de cada história, né, de como foi fundada, veio para poder agregar valor, agregar conhecimento e mudar vidas também, né, por que não? Eu posso trocar de área, eu posso fazer uma especialização, eu posso sentir como que é um curso antes de fazer uma graduação, que é de curto período, né, de 1 até 3 meses. Então, quem quiser estudar, essa é a verdade. Então, para quem tem vontade de estudar, independente do valor ou do preço, converse com a gente. Exato. E aí só um complemento para as pessoas não acharem que é tudo junto. A FMU é uma instituição de graduação, pós-graduação, MBA, que tem 57 anos de mercado, tradição, e agora, de 2024 para cá, uma inovação absurda de tecnologia. Acompanhando a tecnologia. O Instituto SME é uma escola de cursos preparatórios profissionalizantes. Nossa, ela foi fundada, né, fundada do zero. Todos os cursos, são mais de 70 cursos, foram assistidos e elaborados para que a gente consiga atender o público no modo geral. E aí, assim como a gente falou, conversa com a gente, entre em contato com a gente sempre tem uma outra opção, sempre tem saídas legais. É isso aí, pessoal. Fechamento agora, infelizmente estamos chegando no finalzinho desse giro de 360 graus aqui com Cineide, Felipe Massei. Agora eu gostaria que vocês, para finalizar, mandassem um recado, um beijo, considerações finais, agora é com vocês. Fiquem tranquilos. Pode começar. Eu agradeço pela oportunidade, pelo espaço, pela recepção aqui também, né, que foi muito acolhedora. Então, vamos fazer o merchan aqui do espaço também. Quem quiser, né, utilizar, alugar um espaço para podcast, ou quem quiser entrar em contato com o Pio também para vir fazer aqui o seu programa, né, o seu espaço de divulgação, de contar histórias reais de pessoas reais que fazem diferença na vida das pessoas, esse é o lugar. Tá bom? Então, a minha mensagem enquanto educadora e formadora de opinião, estudem, corram atrás dos sonhos de vocês, porque a educação, de fato, ela transforma vidas, transforma carreiras e a gente consegue transformar outras vidas através disso. Bom, meu recado primeiro eu gostaria de agradecer ao convite do Pio. A gente se conhece ali de pelo menos 10 anos, né? Agradecer também ao estúdio, muito legal, veio uma vertente totalmente diferente, a gente está acostumado com fundos todos pretos e tudo, e aqui traz vida, a gente vê que aqui tem mais vida, é muito legal mesmo, parabéns. Agradecer uma pessoa, que a Cineide fala que eu sou fã, chama-se Ricardo Ponsirenhas, é o reitor da faculdade, acabamos tendo um contato um pouco mais próximo, mas é um cara assim que a gente conversa, ele é muito inteligente, muito. Você começa a conversar e ele traz outras ideias, e é muito, muito inteligente, interessantíssimo de ouvi-lo. E agradecer a todos que confiam no nosso trabalho, porque a gente está aqui para somar, para poder trazer qualidade de fato para Cotia, para a região. Então quem confia na gente pode ter certeza que vai sair ali com um diploma, com canudo, da formatura. Gente, muito obrigado. Agora eu que venho agradecer, muito obrigado. Foi uma entrevista incrível, teve exclusivas e assim, vocês continuam transformando vidas aqui na cidade de Cotia, em Vargem Grande, em todos os lugares que assim Deus abra as portas para vocês, aonde vocês pisarem,
que seja sempre prosperidade. Esse é o meu maior desejo na vida de vocês. Obrigado de coração por vocês serem nossos parceiros da Rede Tríade Multimídia e Entretenimento. E vamos seguir, né? Logo, logo nós vamos ter mais alunos na FMU. Então você que está com vontade de fazer a migração, de fazer... Tem a parte level up, né? Que você faz a colação, né? Essa parte todinha. Então, se a pessoa quiser, é só colar aí na FMU, Polos Cotia e Granja Viana. Desde já eu quero agradecer e eu tenho uma mensagem agora para finalizar. Deixa eu fazer só um convite rapidinho. Gente, estaremos na Feira de Empreendedorismo do Sebrae, com o Instituto SME, com a nossa marca, com a ideia de disseminar a educação para além de Cotia, além do estado de São Paulo. Então, para quem não se inscreveu ainda, se inscreva na Feira do Empreendedor lá do Sebrae, e aí estaremos lá na feira. Vocês poderão conhecer nós pessoalmente, além da FMU também. Muito obrigado pelo bate-papo incrível. Pessoal, essa programação está demais. Agora, minha mensagem final para vocês é o seguinte: educação não muda o mundo. Educação transforma pessoas e pessoas mudam o mundo. Um beijo a vocês, até a próxima com mais um podcast 360 graus. Pio Santana, até mais. Tchau, tchau.